Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live no dia de hoje, a segunda de 21 lives. Os assuntos são pertinentes a casal, coisas de casal. Nós estaremos falando nesses dias assuntos pertinentes a hábitos, alguns que nós precisamos desenvolver e alguns que nós precisamos exterminar definitivamente do nosso relacionamento conjugal, se quisermos manter a nossa relação duradoura, ok? Já tem algumas pessoas maravilhosas entrando aqui na nossa live, a Mirelle, a Márcia, a Elke, Lorena Mourão, maravilha! Muito obrigado pela audiência. Marta Felipe está conectada conosco também. Isso, muito bem. Ok. Pessoal, eu quero começar hoje falando, afinal de contas, nesses dias nós estaremos falando sobre hábitos, né? Que devem permanecer e outros que devem ser exterminados. Antes de vir para cá, eu estava vendo um amigo contando para mim em relação a um casamento que acabou justamente por causa de uma palavra que o marido daquela mulher, ele externalizou em um momento em que a sua esposa estava um tanto quanto sensível. A Tami, seja bem-vinda, Tami. A Marta. Marta, de States Nights. Marta, de John Way. Um grande abraço, está nos Estados Unidos. Seja bem-vinda a estar conosco nesta live. Grande abraço, minha querida. Grande cantora e grande professora de inglês nos Estados Unidos, hein? Poxa, o Leni estava me contando, viu, Marta? Muito bem. E esse meu amigo estava me relatando em relação a isso, que o casamento dele com a esposa acabou porque ele falou uma palavra muito pesada para a esposa. A esposa estava grávida e ele virou para ela em um período quase próximo ao parto. Liz, seja bem-vinda do DF. E ele virou para ela e falou que ela estava muito gorda. Olha para vocês verem o tanto que a palavra tem poder. O tema nosso hoje para essa live é o poder da palavra. O poder da palavra no casamento. A palavra tem tanto poder para edificar como para destruir. E esse homem chamou ela de gorda no período que ela estava grávida, no finalzinho da gestação. Aquela mulher ficou magoada com isso e ela guardou essa mágoa por 20 anos. Isso mesmo, ela guardou esta palavra por 20 anos. Ficou magoada. E foi passando o tempo, quando inteirou 20 anos, ela resolveu largar o marido. Ela abandonou o marido, os filhos já estavam grandes e ela resolveu abandonar a família, o marido, etc e tal. Eu sei que você pode falar, mas essa mulher é muito sensível. Mas o que acontece é que se alguém está machucado e você dá um esbarrão nela, não é um esbarrão quando a pessoa está saudável. E quando nós estamos num momento de sensibilidade, algumas palavras que em outro momento não causariam tanto dano, naquele momento elas realmente causam dano que muitas vezes é irreparável. E isso nos leva a pensar que na relação conjugal, o diálogo, ele sempre vai acontecer. Não há como você estar casado com alguém e não conversar, e não se relacionar. Aliás, a saúde do relacionamento está ligada muito fortemente no relacionamento, na fala, na conversa, no diálogo. A gente sabe que muitas vezes, Edna, seja bem-vinda, Edna, Luluzinha. A gente muitas vezes percebe que o homem, ele não quer muito conversar, né? O Danilo, seja bem-vindo, Danilo. Mas a mulher precisa de conversar. O casamento, ele precisa
de relacionamento e diálogo. Isto é extremamente importante. Agora, é importante sabermos que a palavra, ela tem poder. Ela tem poder. Ela tem poder para trazer vida ou morte. Não é assim que a Bíblia diz? Que o poder da vida e o poder da morte estão nas palavras. E isso depende da habilidade de quem a utiliza. A palavra é comparada a uma espada. E se bem utilizada, ela pode proteger aquele que a tem. Mas se não, ela pode cortar até mesmo aquele que não sabe manusear. Interessante que a palavra de Deus fala, a Bíblia fala, que aquele que sabe administrar bem a sua língua, com as suas palavras, homem sábio ele é. No relacionamento, nós precisamos aprender a lidar com as palavras. Se eu pedisse para você nesse momento, para você buscar na sua memória, palavras que o seu esposo disse para você e ainda não foram reconsideradas, ou palavras que a sua esposa falou para você e não foram reconsideradas, elas podem crescer dentro do indivíduo e fazer nele nascer raízes de amargura, raízes de ódio, raízes de desprezo, de baixo autoestima, situações que podem levar até mesmo à depressão. Aliás, a depressão, elas são palavras ditas pela própria mente para o indivíduo. E esse indivíduo que não consegue dominar esta mente, como se fosse um cavalo bravo, ele não consegue dominar, ela começa a jogar mensagens e ela vai desestruturando esta pessoa, visto que esta pessoa vive baseado no que vê, no que ouve e no que sente. E diante de toda esta contribuição, Guigui, seja bem-vindo, não sei se Gigi, né? Sofisticadamente, acho que é isso, sejam bem-vindos. E essa pessoa que já tem o estímulo externo negativo, um passo só para que a mente continue a estabelecer isso internamente. E a mente, juntamente com o externo, ela pode derrubar alguém e colocar em depressão profunda. Interessante que todas as religiões, principalmente a cristã, definem que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E se existe uma imagem e semelhança de nós em relação a Deus, é que Deus fala em Gênesis capítulo 1, versículo 3, e disse Deus. Agora, o primeiro versículo diz que disse Deus, haja luz, né? Se nós queremos parecer com Deus, Fabiane, seja bem-vindo. Rodrigo, seja bem-vindo. Se nós queremos imitar ou parecer com a imagem que Deus nos criou, buscar essa imagem, nós precisamos aprender a falar de coisas boas. Que saia da vossa boca palavras que ajudam, palavras que edificam, palavras que transformam vidas. Eu quero dizer para você, Andréia, seja bem-vinda. Eu quero dizer para você que você tem poder. Suas palavras têm poder. Quando nós desconhecemos o poder que tem as nossas palavras, nós começamos a viver alienados a situações que, na verdade, não controlam a nossa vida. A Rosana, seja bem-vinda, Rosana, ao nosso grupo que agora, nesse momento, discute sobre coisas de casal. Oh, que beleza! Casada Crisme, não sei como é que é isso aqui. Casa da Crisme. Bom, enfim, seja bem-vinda também. Então, quando eu não reconheço o poder que existe nas minhas palavras, eu começo a fazer muita coisa errada. Quando o policial não tem conhecimento do poder da arma que ele tem, ele pode usar aquilo de forma errada, ou ele pode usar aquilo sem responsabilidade. Então eu quero trazer para você essa consciência, né? De que no seu relacionamento, uma das partes que faz com que ele não ande bem é o poder das suas palavras
usado de forma errada. A gente acompanha muito, né, casais, a gente percebe que muitas vezes quando o casal está em crise, aliás, não só o casamento em crise, mas a própria vida do indivíduo em crise financeira, geralmente ele fala assim, não tem jeito mesmo não, essa empresa vai quebrar. Outras vezes a pessoa fala assim, o nosso casamento não tem jeito mais, nós vamos acabar nos separando. Olha bem a situação. Essa pessoa, ela está ignorando o poder das suas palavras. E muitas vezes, Milena Caldeira, seja bem-vinda. E muitas vezes a pessoa colhe aquilo que ela não queria ter plantado, mas existe uma lei, uma regra, a lei do universo, a lei da natureza, que tudo que você planta, você colhe. Então, se você planta no seu relacionamento descontentamento, insatisfação, diz o tempo todo quando está em crise que não tem jeito mesmo, que o casamento não vai perdurar, então você está, de certa forma, trazendo energia negativa para a sua relação. É provado cientificamente que o corpo, ele é magnético, ele produz energia, e se essa energia ela está sendo usada para o negativo, vai acontecer. Kesley, Kesley, seja bem-vindo, meu querido. Panelinha, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, essa energia ela pode ser usada tanto para o bem, como ela pode ser usada para o mal. A energia você usa para o que você quer. Você pode usar o fogo para queimar, como para aquecer uma comida. Você pode usar o sol para derreter uma manteiga, como endurecer um tijolo. O poder está na sua língua. Você usa ela para o bem, ou você usa ela para o mal. Então, Deus, ele disse, quer dizer, a Bíblia começa falando que Deus fala, Deus diz, o homem também faz isso. Só que nós temos que começar as nossas palavras, desde o começo do nosso relacionamento, até pelos anos que se vão passando, trazer palavras que edificam, palavras que fortalecem, palavras que dão energia, palavras que edificam. É muito comum também, em relação a essa questão, de pessoas dizerem, eu já tentei tanta coisa, eu já fiz tanta coisa, não tem mais jeito, não tem mais o que eu possa fazer. Quando eu faço isso, eu começo a limitar a minha capacidade de lidar com questões de relacionamento. Quer ver uma coisa interessante? O FP Perei 04, seja bem-vindo. Mônica, seja bem-vinda. Vou dar um aceno para eles aqui. Tudo que na vida está relacionado a crescimento, avanço, se eu começo a ter palavras que de certa forma trazem maldição, ou palavras que tiram de mim aquela energia, com certeza eu vou começar a perder as estribeiras. Você pode perceber que quando você vai conversar com alguém e você vê que essa pessoa ela começa a xingar, ela começa a falar algumas palavras que não são muito amorosas, amigáveis, o clima em torno daquela pessoa começa a modificar. Mas eu quero falar também de uma outra palavra. Existe a palavra a Ludmila. Ô Ludmila, seja bem-vinda. Existe a palavra que está aqui dentro da minha cabeça. Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não falo. Tá, mas você não fala da boca para fora, mas dentro da sua cabeça você tem um diálogo e você fala. A palavra que você fala pela boca, ela pode de certa forma criar o problema na hora. Mas a palavra que está dentro da sua cabeça, ela pode ir destruindo você e a pessoa que está com você aos poucos. Quer ver um exemplo? Mas esse marido meu é enjoado, eu só penso na cabeça, ou ele fala assim, essa mulher ela é cheia de dor, toda hora que eu vou conversar com ela, eu vou procurar ela, ela está sentindo dor. Você, de certa forma,
está criando uma energia magnética no seu corpo de descontentamento. E essa energia está influenciando o seu relacionamento. Então, é muito importante nós ficarmos de vigília em relação ao tipo de conteúdo que nós estamos tendo dentro da nossa cabeça, no que diz respeito a diálogo interno e também o diálogo externo. A gente sabe muito bem que a boca fala do que está cheio o coração. Se eu estou com o coração doído, machucado, as palavras que vão sair são resultado disso. Eu quero dizer que o seu relacionamento não está bom, ou está bom, foi você que fez isso. Foi você que atraiu isso para você. Você precisa mudar essa energia se você quer que tenha uma modificação em relação ao conteúdo do seu relacionamento com as ações que você tem praticado. A palavra não dita, mas cheia de intenção no campo energético, tem peso. A panelinha saudável está falando, né? O Senhor vê. E isso é verdade mesmo. Existe uma técnica que a gente aplica em PNL e um conhecimento de que tudo que você imprime no consciente, dentro da lógica e da razão, o inconsciente vai expressar. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu nem queria falar isso. Opa! Eu também concordo que você não queria, mas você pensou. E se você pensou naquilo, na intenção errada, o inconsciente pegou e ele vai manifestar. Existe uma máxima que diz assim, tudo que está oculto será revelado. Já ouviram sobre isso? É verdade. Tudo que está dentro de nós, escondido, e que nós tentamos ocultar, vai ser manifesto, porque o inconsciente vai trazer à tona. Vocês já viram aqueles atos falhos? A pessoa, muitas vezes, no discurso, ela fala uma coisa que ela nunca queria falar aquilo, mas ela estava inconscientemente pensando sobre aquilo. A Rose, seja bem-vindo, Rose Alves, seja bem-vinda a esse momento nosso, dessa nossa live, muito legal. Então, muitas vezes, esse inconsciente, ele está só expressando, mas foi você que pensou naquilo. Você já viu muitas vezes que você fala uma coisa, nossa, eu não devia ter falado aquilo, tá, mas você tinha pensado sobre aquilo. Não há como uma pessoa que não pensa naquilo, que não deixa o diálogo interno acontecer e de uma hora para outra ela resolve externalizar isso não é possível. O próprio Freud, ele fala que o homem não é dono nem da sua casa, corpo, e ele dizia isso justamente por causa dessa questão, porque o inconsciente traz os conteúdos, mas para chegar no inconsciente, alguém teve que colocar lá. O inconsciente não vai sozinho atrás. Alguém esteve pensando naquilo. Alguém esteve, de certa forma, buscando aquele tipo de informação. E na relação conjugal, eu tenho que pensar sempre o melhor da minha esposa, e a esposa sempre tem que pensar o melhor do marido. Vocês já perceberam que quando o marido começa a desconfiar da esposa e a esposa começa a desconfiar do marido, como que fica difícil, né? Como que fica difícil para manter essa relação? Fica uma relação arranhada, uma relação complicada para se lidar. Existe um texto na Bíblia que diz que a minha palavra não voltará vazia, né? Deus falando com o povo dele. E aquilo que eu falo não volta vazio. Mas tem pessoas que podem dizer assim, mas eu também não falo tanta coisa assim. Mas você sabia que a verbalização é só 3% da comunicação? O tom de voz é 7%? E o gesto que você utiliza pega mais alguns 30%? E assim por diante. Uma coisa que nós precisamos fazer na nossa relação conjugal é quando nós formos falar de coisas muito pesadas, abaixar o volume da nossa fala e falar de forma mais pausada. Porque se eu começo a aumentar a minha voz, a situação fica complicada e a esposa também começa a aumentar a voz, fica algo desgastante, algo realmente que custa caro,
porque vai tirando daqueles que estão no diálogo a possibilidade de melhorar a relação. E por incrível que pareça, quanto mais vezes eu falo que a coisa não vai dar certo, que não tem jeito mesmo, eu estou mobilizando 200 bilhões de células no corpo, e essas células elas vão ficando desanimadas, porque é um exército, né? Eu tomo conta, eu sou comandante de um exército. Quantas células você tem no corpo? Todas elas reagem de acordo com aquilo que você fala, de acordo com aquilo que você sente. Aliás, a fala ela tem poder, mas mais poder tem ainda quando ela está acompanhada de sentimento. Uma fala juntamente com o sentimento, ela cria um poder mais elevado ainda, ela potencializa, ela torna-se uma bomba ao ponto de explodir a pessoa que a proferiu e a pessoa que recebe aquela palavra. É importante a gente tomar, o Hugo está falando aqui, o volume que vem da mente também justamente tem uma técnica em PNL que a gente utiliza, que é ajudar aquele que está fazendo a terapia, para ele identificar que altura que é o diálogo interno. E tem algumas pessoas que começam a fazer um barulho para identificar o volume daquela conversa. E a gente pede para a pessoa mudar o volume. Você pode fazer isso, você tem poder. Eu disse agora há pouco que a mente, aliás, que o ser humano não conhece o poder que tem. E muitas vezes esse poder está disposto, mas a pessoa não tem consciência. Não adianta eu saber, né? Não adianta eu ter o poder, mas não ter consciência do tamanho do poder que eu tenho. A Poliana, seja bem-vinda, Poliana. Então, muitas vezes eu não sei o poder. Como que eu vou utilizar o poder? Eu tenho um carro, eu não sei a potência que o carro tem. Como que eu vou utilizar isso? Então, o poder do freio, eu tenho que saber o potencial que eu tenho e utilizar esse potencial de forma saudável. Relacionamento com o marido. Eu vou mencionar aqui alguma coisa aqui para vocês que estão nos ouvindo. Vocês sabiam que a forma como você relaciona com seu filho pode definir também o relacionamento conjugal? Principalmente os filhos quando estão na fase da adolescência. Geralmente nessa fase da adolescência a gente recebe muito consultório, né? Mães e pais que têm problema com os filhos adolescentes, porque há um choque muito grande de cultura, principalmente pessoas que estão dos 40 aos 50 e têm filho, e os filhos estão numa outra vibe em relação àquilo que nós aprendemos dos nossos pais. E essa questão, então, um dos pais começa a ter conflito com o filho, e um dos cônjuges começa a ficar contrário ao conflito que o pai tem. Tem muitos casamentos que acabam por causa da dificuldade relacional com os filhos. Isso é palavra, porque muitas vezes nós falamos alguma coisa, é pesada demais, e o filho não consegue mais conversar com a mãe e com o pai. Talvez você já está passando por isso aí na sua casa, hein? Você falou uma coisa e agora como é que você faz para voltar atrás em relação àquilo que você falou, que foi muito pesado? Todos nós já fizemos isso, tá? E isso não é momento para culpa, não. Isso é momento para refletir, pois o tema aqui é: palavras podem acabar com o casamento. Palavras malditas, palavras pesadas, podem sim. E em relação aos filhos também pode, principalmente quando você fala uma coisa e não pode voltar atrás em relação àquilo. É complicado, é difícil, mas eu tenho uma boa notícia para dizer para você. Da mesma forma que um discípulo virou para Jesus e falou para ele: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Ele perguntou 7 vezes, Jesus falou: não é 7, 70 vezes 7. Perdoe você também. 490 vezes você pode perdoar por uma falha, a mesma falha. Você fica mais tranquilo? Não se culpe, não se sinta condenado. Todos nós, seres humanos, aprendemos com erro e acerto. Vou falar de novo. Todos nós, seres humanos, aprendemos com erro e acerto. Agora, é importante que aquele que erra, que ele se perdoe. Perdoar os outros muitas vezes é fácil, mas você tem se perdoado? Perdoado a si mesmo. Brenda, seja bem-vinda, Brenda. Nós precisamos aprender a nos perdoar, porque muitas vezes nós vamos errar várias vezes. E se eu não me perdoo,
eu não vou ter tolerância para lidar, assim como eu não tenho tolerância para as pessoas que erram lá fora, eu também não vou ter tolerância para os meus erros. Aí fica difícil de mudar, né? E tem a alunozinha está dizendo aqui, ó, culpa engorda. A pessoa com culpa vai comer mais, vai comer doce, chocolate, aquelas coisas, refrigerante. É verdade, porque eu vou sentir um sentimento ruim e vou tentar saciar essa falta buscando alguma coisa. Afinal de contas, na primeira infância, ou no período depois de alguns anos, ou algum tempo depois de nascido, quando eu estava chateado, eu chorava, minha mãe me dava peito e batia no meu bumbum, né? Fazia carinho em mim e eu dormia. E hoje, depois de muito tempo, as pessoas continuam buscando esse carinho, só que não recebem, mas elas conseguem adquirir alguns quilinhos a mais por causa da busca do afeto através da comida, né? Que a gente aprendeu na primeira infância. Sempre podemos voltar a refazer, só na morte não tem conserto. Perdão e humilhar faz parte do caráter do Senhor. É verdade. E outra coisa, tudo que é feito pode ser refeito. Vou falar de novo. Tudo que foi feito pode ser refeito. E outra coisa, né? Quando você perdoa, você adquire crédito com o outro. O outro fez alguma coisa que não foi legal, e fala, tá perdoado. Eu te perdoo agora, não precisa amanhã não, é hoje mesmo, é agora nesse momento. E o perdão, gente, ele não começa com sentimento, né? Eu tô morrendo de paixão. Perdão é para mim ficar livre daquela energia negativa que eu entrei, é só para isso. É para você ficar livre, para ter tempo para você crescer, para ter tempo para você evoluir, para ter tempo para você ir atrás, buscar uma situação nova, de crescimento, de avanço para a sua vida, não é isso? Então nós precisamos buscar essa capacidade de controlar nossos pensamentos. Ah, mas eu não controlo, quando eu vejo eu já falei, tá, mas eu quero que você saiba que não começou, não foi aqui da boca não, foi lá na mente. Nossa, mas eu estava esperando para falar aquilo para aquela pessoa. Gente, eu falei, machuquei a pessoa, mas eu estava guardando para aquela pessoa, eu estava guardando essa conversa para você, marido, é muito tempo, hoje eu vou acabar com você. Pois é, você já está juntando material de longa data, já devia ter perdoado para trás essa pessoa. Eu estava conversando com uma pessoa hoje falando sobre isso, né? Sobre a necessidade, e até falei no vídeo, no primeiro vídeo, a necessidade de fazer uma revisão. Como que é fazer essa revisão? Fazer essa revisão você... Alguém está falando que perdoar não é esquecer. É verdade, não é esquecer. A gente perdoa, a gente não vai esquecer. Em alguns casos até esquece. Eu, por exemplo, tenho um problema de memória com isso, nem lembro. As mulheres têm memória melhor. Mas não é questão de esquecer, é questão de aliviar a dor. Vou falar de novo. Perdão não é para esquecer. Se bem que eu tenho facilidade com isso, eu não lembro. As mulheres têm mais habilidade para lembrar de coisas que foi feita 50 anos atrás. Os homens, de certa forma, eles eu não sei, pelo menos eu e alguns homens que eu conheço não têm isso de guardar, eles atropelam tudo, fazem até coisas erradas, mas eles não guardam. As mulheres guardam mais, elas têm uma memória mais poderosa em relação a isso. Neil, seja bem-vindo, Neil. Welton, seja bem-vindo. Mas aí o que acontece? As pessoas guardam isso, mas a pessoa vai guardando, e perdão não é esquecer, perdão é para tirar a dor. Na psicologia, muitas vezes a gente não trabalha com um remédio para tirar a memória da pessoa, e nem terapia para tirar a memória não, a memória é importante, tá? Mas a dor tem que ser tirada. Você não pode ficar sofrendo, porque o sentimento é que causa o problema. Então, se você receber uma palavra, o Marley, seja bem-vindo, Marley. Se você recebeu uma palavra e aquela palavra ela passou por você e foi embora, não tem nenhum problema. Qual o problema? Agora, se a palavra chegou em você e ela criou em você uma dor profunda, essa dor tem que sair. Sabe por quê? Porque a dor paralisa. Você quer ver? Tem uma dor de dente para ver se você sai para ir no restaurante comer. A dor paralisa. Tira a dor, você vai lá. Então, a mesma coisa a nível emocional. Se você Defit 4 Life, seja bem-vinda. A Quênia, seja bem-vinda.
Se você tem uma situação que causa dor a nível emocional, naquela área você não aceita mais conversar. Interessante, né? Por que você não aceita conversar? Porque dói. Eu não quero mais falar sobre esse assunto. Estou por aqui com você. Esse por aqui é porque sentimento. E sentimento pode ser bom, sentimento pode ser ruim. E se sentimento é ruim, ele causa dor. Vocês, mulheres, não deixem coisas antigas ficar aí machucando você. Não deixe isso. Resolva as coisas do dia. Não tem um versículo que fala: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira? Não vá para a cama com mágoa, com ressentimento. Perdoe, libere. Muitas vezes você não tem nem acesso à pessoa mais, né? Mas perdoa ela, libera ela. Libera você, aliás, libera você, né? Olha aqui, aí entra a palavra dos pais: os filhos guardam mágoa de palavras ditas pelos pais, verdade. E os filhos hoje, dessa faixa etária, quem tem filhos de 16, 17, 18 anos, 20, sabe do que eu estou falando. Eles têm uma facilidade para magoar mais do que antigamente. Eles têm uma estrutura, né, de certa forma mais fragilizada, muito conectada à internet, mas de certa forma não conheceram a dureza da vida como os nossos antepassados e como alguns de nós, né, que passaram situações difíceis. E alguns filhos levam isso para a vida toda. Dá um trabalho para resgatar. Tem alguns casos que nem tem jeito, porque não depende só de você. Mas eu tenho uma notícia boa para dizer para você. Se você não consegue falar com seu filho mais, você quebrou toda a possibilidade de verbalização com ele, você pode imaginar. Vou falar de novo. Se você perdeu toda a capacidade de comunicar com seu filho verbalmente, ele não te escuta mais, você pode usar a sua mente para imaginar. Leonardo, meu grande amigo, seja bem-vindo, Leonardo. Olha aí que beleza, Tiago, seja bem-vindo, Tiago. Então, se você não pode mais falar com seu filho, se você não pode mais falar com seu marido, porque todas as vezes que você vai tocar naquele assunto, ele fala: não quero falar mais sobre isso, e ele já se estressa com você, então você pode usar a lei da imaginação. Vocês já viram a lei da atração? Pois é, existe a lei da imaginação. A maioria das pessoas vivem baseado no que veem, baseado no que escutam e baseado no que sentem. Se eu estou o tempo todo pensando coisas ruins, então, e vendo coisas ruins, eu vou ficar nesse ciclo a vida inteira. Então começa a imaginar aquilo que você quer. Então imagine você conversando com seu filho, imagine você conversando com a sua esposa de bem com a vida. Imagine você, esposa, conversando com seu marido, conversando com seu irmão, conversando com seu pai. Mas especificamente em relação ao casamento, tem muitas pessoas que muitas vezes trazem informação: eu não aguento mais conversar com meu marido. E alguns maridos dizem: eu não aguento mais conversar com a minha esposa, porque desgastou a relação através da fala, do diálogo. O Hugo está falando: quando a diferença de idade entre filhos é grande, e de 16, 17, 7, ixi, aí o trem complica, né? Muitas vezes é complicado, o pai tem que ter um jogo de cintura muito grande, porque algum tempo atrás a relação em família era assim: o pai é autoridade e ele dizia, pronto, acabou, né? Lá em casa era assim, meu pai falava, se a gente tinha que discutir alguma coisa era com a minha mãe. Hoje não é assim, né, gente? Hoje a coisa é diferente. Hoje os filhos, eles falam coisas, e muitas vezes coisas que magoam os pais. Na minha época, o filho falar para a mãe assim: eu te odeio, ou falar para o pai: eu te odeio, isso não existia, né? Ele podia até pensar em falar isso, né, Márcio? Ele podia até pensar, se ele falasse, ele tinha que passar no dentista daqui a pouco. Agora, hoje os filhos falam na cara de pau para você: eu te odeio. Meu Deus, que coisa pesada. Tá, e eu pergunto para você: você já pensou que seu filho ia falar isso para você? Talvez você atraiu isso também, tá? Então, o melhor que a gente pode fazer é pensar o que a gente quer deles, mesmo que eles falem isso, mas eu quero, né,
Aqui, ó, tudo que você resiste, persiste, né? Jung fala isso. Se você está tendo uma resistência e você bate de frente em relação a essa resistência, ela tende a ficar mais forte. Por exemplo, você quer discurso, a mulher quer DR com o marido, ok? Ixi, vou entrar no assunto aqui agora. A mulher quer DR, o marido quer outra coisa. Não adianta você conversar com ele, dá outra coisa, depois você conversa. É verdade, é verdade. A Márcia está até rindo ali, é verdade. Porque você encontrou resistência, não adianta você ficar batendo aí. Vocês já perceberam que na relação conjugal existe um momento de resistência? Por exemplo, eu não quero falar sobre esse assunto. Não adianta você falar agora. Você leva a pessoa para a sorveteria, leva para a churrascaria e depois você conversa. Ou espera algum tempo mais para frente para você falar sobre isso. Porque se você tiver chateado, magoado, você vai colher situações difíceis, né? Então, existem palavras sendo ditas no casamento, existem palavras sendo ditas na empresa. Por exemplo, tem pessoas que são mal sucedidas no trabalho e elas falam assim, mas já tentei de tudo, não tem jeito não, tudo que eu faço não dá certo. Meu Deus, então, entendeu? Você está visualizando que não vai dar certo. Você está colocando, está externalizando para o universo. Você está dizendo em alto e bom som que aquilo que você está fazendo não está dando certo, né? Então é importantíssimo que você cuide disso. Você é responsável pelo seu destino. Por isso, lance palavras de fortalecimento, palavras que anunciam boas novas, né? Meu casamento é uma bênção. Fale isso agora aí para você mesmo. Meu casamento é uma bênção. Eu casei, pode repetir, com a pessoa mais maravilhosa do universo inteiro. Obrigada. A Márcia está falando obrigado, isso é verdade. Existiam muitas pessoas, você escolheu essa pessoa. Tem pessoas que falam, mas eu errei. Você não errou. Essa pessoa é importante para você. Transforme tudo isso em bênção na sua vida. Né? Se você vai pensar na sua esposa, mesmo que você esteja vendo que não é isso que eu estou falando, mas fale de forma aquilo que você quer. Você já sabe o que está aí na sua presença. Você sabe, não precisa ficar repetindo. Então fale, eu vejo isso. Isso é usar a imaginação para coisas boas. Isso é usar a imaginação para o bem. Buscando trazer cada dia mais para o seu cônjuge palavras de bênção e não de maldição, né? Eu lembro que quando eu era jogador de futebol, hoje eu não sou, era para mim ser um grande jogador, era para jogar na seleção brasileira. Mas foi a minha esposa que ela estragou a minha carreira. Porque eu ia jogar e ela namorava comigo e ela falava assim, não quero que ele vá não. Um dia ela até desejou que eu quebrasse um pé, uma perna. Você acredita? Ela está ali ouvindo. Graças a Deus que Deus é maior, Deus me guardou, não aconteceu nada. Mas tem gente que pensa o pior do outro. E aí acontece, tem um sentimento de culpa muito grande, né, gente? Então... Palavras, eita! Palavras ditas... Palavras ditas, elas podem ressuscitar como terminar de matar. Tudo depende da criação dos filhos. Tem pai que tem filhos para avós cuidar. Existe. E eu quero dizer uma coisa para você. Geralmente as pessoas chegam e aí elas, quando a gente conversa com elas, elas têm um sentimento de culpa grande, né? Mas eu tenho uma notícia boa para dizer para você. Escute, para sempre, até para o Tiago, tá? Você fez o melhor que você podia fazer com o conhecimento que você tinha. Vou falar de novo. Nunca se culpe pela criação dos seus filhos. Nenhum pai deseja um mal para o filho de forma consciente. Ele fez o que ele deu conta. Talvez não fez o melhor que ele podia, mas ele fez o melhor. Olha o Hugo aqui falando, se fosse jogador de futebol, talvez não estaria nos enchendo de luz. É verdade, olha aí. Não, mas eu não era bom de bola não. Eu ficava na área, que a bola chegava, eu não sabia para onde chutar. Várias vezes estive na porta do gol e errava o gol. Graças a Deus que a Márcia me tirou de cabeça disso.
Então, isso é importante, né? Eu costumo dizer para os pais, não fiquem culpados, porque tem muitos pais que chegam com o filho com problema, a culpa é minha. Não, a culpa não é sua, não. Porque culpa não ajuda, gente. Olha, nunca vi culpa resolver problema de alguém. Inclusive, o único cara que se sentiu culpado na Bíblia, ele pulou lá e suicidou, foi Judas? Lauríssima, acho que é isso, né? Laurice, não sei. Seja bem-vinda. Então, culpa não ajuda, não adianta. Então, você pode ter consciência. Todo pai, meu pai fez, eu também fiz com meus filhos, eu fiz o melhor que eu pude fazer na época que eu tinha aquele conhecimento. Talvez hoje eu não faria, ok? Mas naquela época, o nível de conhecimento que eu tinha, o nível de consciência, era aquilo e pronto. Não adianta você querer voltar lá atrás, já foi. Então, se perdoe, não se culpe e tenha consciência que você fez o melhor que você podia com o conhecimento que você tinha. Tem pessoas que estão hoje estudando história, né? E elas querem voltar no tempo e dizer o seguinte: porque aquilo lá foi errado. Você estava lá na época, com o nível de conhecimento que as pessoas tinham naquela época, para fazer aquilo que elas fizeram? Hoje, 100 anos depois, é fácil falar, né, pessoal? 100 anos depois do ocorrido, é fácil falar que eu teria uma atitude totalmente diferente. É lógico, até em relação à minha vida, eu que estou com 51 anos, em relação a quando eu tinha 30 anos, a minha maturidade é outra, o meu comportamento é outro. Então, fique tranquilo em relação a isso. Devemos inculcar em nossos filhos, desde o início, a favor de Deus, para que saibam que em Cristo são mais que vencedores. Verdade, Marley, isso é verdade, realmente é verdade. Então nós temos que fazer nossa parte. O resto é confiar em Deus. Instrui a criança o caminho que deve andar, e mesmo quando crescer não se desviará dele. É verdade, essa é a nossa obrigação, mas o resultado realmente está nas mãos de Deus. Por isso que a Bíblia fala: descansa em Deus. Nós temos que fazer nosso trabalho e descansar em Deus. Pessoal, quero agradecer a participação de todos nessa live. O tema de hoje foi palavra. Palavra, não no sentido só do que você verbaliza, palavras que muitas vezes estão associadas de imagens que você não diz, mas você pensa. E há uma intenção naquilo que você pensa, pode também contaminar o seu casamento. Portanto, permaneça firme. A Flávia está entrando, seja bem-vinda, Flávia. Então, tome cuidado em relação ao que você pensa, ao que você sente e ao que você fala, porque tudo isso pode transformar o seu presente e o seu futuro. Que Deus possa te abençoar. Amanhã estaremos novamente com mais uma live. Você é o nosso convidado especial. Anuncie essa live para os seus amigos, para que nós possamos juntos formar a corrente do bem para restaurar os relacionamentos. Grande abraço e até amanhã. Encerrar agora?